Hoje é o sábado onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia celebra o tema da educação. E eu quero agradecer ao professor Zotonei, porque juntos nós estamos trabalhando hoje na obra educacional. Ele, muito mais tempo do que eu, né? Professor por excelência. E eu estou trabalhando já há 4, 5 anos ali na FAAMA, lecionando na Faculdade de Teologia. E também tenho a alegria e o privilégio de estar compartilhando a mesma cadeira na Faculdade de Educação com o professor Zotonei, aprendendo ali com o mestre, né? Então ele me convidou para que eu estivesse aqui hoje para tratar sobre o tema de educação. E prontamente eu aceitei. Mas eu acredito que vocês ficaram curiosos com o título da mensagem, não? Olha aí, tração nas 4 rodas. É possível que algum mecânico que esteja em nosso meio talvez tenha se interessado aí pelo assunto, com certeza, não? Aqueles que entendem aí de mecânica, etc. E talvez você ficou um tanto assim inculcado com o título tração nas 4 rodas. É lógico que eu vou usar o título apenas como ilustração, apenas como introdução da mensagem, correto? Muito bem, antes da gente entrar aqui na mensagem propriamente dita, quero convidar você a fechar os olhos, curvar a fronte, e nós vamos fazer uma oração antes do estudo da Palavra de Deus. Oremos então. Infinito e poderoso Deus, chegou o momento para o estudo da sua Palavra. Nós queremos agradecer a Tua graça. A Mislene acabou de cantar e louvar o Teu nome, nos mostrando pela música que não há limites para o Deus eterno. O Senhor estende a Tua mão, onde qualquer pecador esteja, e o Senhor derrama sobre nós a Tua graça. E agradecemos por esta graça, pela salvação em Jesus Cristo. Agora, na abertura da Sua Palavra, nós invocamos a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ilumine na exposição da Sua Palavra e no estudo da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o que é um carro com tração nas 4 rodas? Um carro com tração nas 4 rodas é quando a força, o poder e o equilíbrio do motor e etc. está bem distribuído entre as 4 rodas desse carro. É um carro que tem mais potência, é um carro que tem mais força para avançar diante de alguns obstáculos na estrada, não? Por exemplo, quais são as vantagens de você ter um carro com tração, com força, com poder nas 4 rodas? Então, por exemplo, é um carro que aguenta determinadas subidas. É interessante, não? Aqui em Belém, a cidade de Belém, ela tem uma característica que é uma cidade praticamente totalmente plana, não? Raramente a gente encontra uma subida ou uma descida, a não ser que você vá em algum shopping aqui da cidade. Mas é uma cidade praticamente plana. Eu tirei minha carteira aqui, a carteira de motorista, não? Eu tirei aqui em Belém, mas eu já sabia dirigir desde São Paulo ali. Então aprendi a dirigir lá em São Paulo. A minha esposa tirou a carteira aqui e aprendeu a dirigir aqui. Então como ela aprendeu a dirigir aqui, então ela está mais acostumada em regiões mais planas. Mas um carro com tração nas 4 rodas tem mais força para enfrentar determinadas subidas, não? Olha lá, se o veículo tiver tração integral, que é a tração nas 4 rodas, esses obstáculos podem ser superados facilmente. Outra vantagem, é um carro que tem mais capacidade por passar em alguns buracos. Eu coloquei um comentário, né? Os carros com tração nas 4 rodas, chamados tração integral, eles contam com uma suspensão elevada, né? Então eles são um pouco mais altos, então, uma suspensão mais elevada. Então eles têm capacidade de passar e enfrentar aí esses buracos do caminho. Um carro com tração nas 4 rodas enfrenta dificuldades ao longo da estrada, não? Estrada de terra. Eu me lembro uma vez que estava aqui na nossa praia aqui de Mosqueiro, eu fui na casa de algum amigo ali, e eu me lembro que nós tivemos que andar ali pela areia da praia.
e o carro dele tinha tração nas 4 rodas. Aí entramos no carro e ele só subiu a alavanca e o carro se preparou e avançou ali naquela areia, não? A areia estava um tanto movediça. Se fosse o meu carro, com certeza nós teríamos alguns problemas ali. Mas como o carro dele tinha tração nas 4 rodas, então foi o suficiente para passar por aquela região com areia, com terra e assim por diante, tá? Então os carros com tração integral oferecem muito mais eficiência, até mesmo no caso do veículo terminar em regiões onde ele pode ficar atolado por causa da lama, por causa da areia e assim por diante. Um carro com tração nas 4 rodas não vai ter esse problema. Eu me lembro que foi no ano de 2018, as férias de 2018, era janeiro de 2018 ali, já terminando o mês de dezembro, eu e a minha esposa, nós não havíamos nos planejado para aquelas férias. E aí nós íamos ficar aqui mesmo em Belém, aproveitar aqui o nosso litoral, a nossa praia aqui em Salinas, até que no mês de dezembro, ali terminando o mês de dezembro, ali já na semana de Natal, ali próximo já a semana do Ano Novo, nós recebemos uma família de amigos em casa, e aquela família de amigos havia feito uma aventura. Eles haviam ido de Belém até Fortaleza de carro. É possível que alguém aqui já tenha feito essa experiência, essa aventura também, né? De Belém a Fortaleza de carro. E eles nos animaram, eles falaram assim: então, que tal, pastor Reginaldo? Faça essa aventura também. Você pode pegar o seu carro a qualquer momento e rumo a Fortaleza. E estava eu, a Tereza, e na época o Benjamin já era nascido, o meu filho, já com 4 meses apenas. E não é que eu aceitei aquela aventura. E eu falei: não tem nenhum problema, não tem nenhum perigo, não, e tal, é interessante, você vai conhecendo os lugares, as estradas são boas e tal. E a Tereza resolveu concordar com isso. Benjamin estava com 4 meses de idade. E aí virou o ano, colocamos o Benjamin lá na cadeirinha atrás, e lá vamos nós daqui para Fortaleza. Aqueles que já fizeram essa aventura sabem quão longe é. Não, daqui para Fortaleza, de carro. E é lógico, naquela semana, naqueles dias que antecederam a viagem, eu fiz os devidos preparativos no carro, inclusive a revisão nos pneus, nas 4 rodas. Percebi que 2 pneus ali precisavam ser trocados, trocamos os pneus, e aí o carro estava devidamente preparado para essa longa viagem. É lógico que nós fomos no ritmo do bebê, né? A cada 3 horas, etc., tinha que parar, trocar a criança e assim por diante, não? Eu me lembro que nós saímos aqui, era 8 da manhã, e dormimos na cidade no sul do Maranhão, Bacabal, uma boa cidade. Dormimos ali em Bacabal. Na manhã seguinte, saímos 7 da manhã de Bacabal e chegamos à noite lá em Fortaleza. Só que, antes de chegar em Fortaleza, nós fomos por um caminho ali, que nós tivemos que passar por essa serra aí. Acredito que alguns conhecem, né? A Serra de Tianguá. E isso foi uma surpresa para mim, porque eu não contava com essa serra no caminho. E aqueles que conhecem a estrada sabem muito bem o quão inclinada é esta serra. E ali na descida, né, é muito íngreme, né, a descida ali, e ela vai fazendo algumas curvas, e você tem que ir segurando bem o freio tem que estar bem seguro, bem ponto, e os pneus precisam estar bem revisados. E eu percebi a importância de ter feito essa revisão nos pneus. Eu me lembro dessa experiência. Por que eu estou usando essa ilustração? Um carro fortalecido nas 4 rodas, um bom carro, talvez com uma tração nas 4 rodas, você fazer as devidas revisões nos pneus do carro. Por que eu estou usando essa ilustração para a mensagem e para o sermão desta manhã? Vamos avançar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem uma missão. Ao longo dessa semana, no nosso manual de estudos, na lição da Escola Sabatina, nós estudamos sobre isso, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma missão. E que missão é essa? É a proclamação da tríplice mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14, aí diz lá no versículo 6, a cada nação, tribo, povo e língua. Resumidamente, eu quero convidá-lo até mesmo a abrir o texto bíblico, é um texto muito conhecido, Mateus capítulo 24, verso 14. Mateus 24, verso 14, apresenta um resumo daquilo que está em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 12, ok? Vamos lá para Mateus 24, verso 14. Você que está nos acompanhando aí pela transmissão, você também pode abrir a sua Bíblia, onde você estiver,
Mateus 24, verso 14. Acompanhe-me comigo, vamos lá. Esse verso é um resumo da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. Diz aqui a Bíblia, Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui está o desafio da igreja adventista do sétimo dia. A pregação do evangelho a todo mundo. Não é necessário a gente abrir o texto, mas se formos lá para Marcos, não é necessário você abrir, o texto você conhece de cor. Marcos capítulo 16, verso 15, fala assim que o evangelho precisa ser levado a toda criatura. Aí é mais específico, a cada criatura. Aqui apresenta a todas as nações. O evangelho de Marcos fala a cada criatura, de casa em casa até a última casa. Eu fiz um estudo um tanto aprofundado daquelas 4 palavras do Apocalipse, a cada nação, tribo, povo e língua. Qual é a conclusão que a gente chega? Nação tem a ver com espaço geográfico. A Bíblia Sagrada vem dizendo que o evangelho eterno, as boas novas da salvação, precisa ser levado a cada espaço geográfico. Não significa somente a cada país, mas significa a cada estado, a cada cidade, a cada bairro, a cada vila, a cada rua, a cada calçada, a cada casa, a cada espaço geográfico. É a palavra nação. A cada nação, a próxima palavra, a cada tribo. Quando a Bíblia fala sobre tribo, está querendo dizer grupos na sociedade que estão separados, mas que pensam de forma comum. Eles estão separados, mas eles pensam iguais. E aí nós temos centenas e centenas de tribos, povos. São pessoas que estão na sociedade, que pensam de forma comum, mas estão juntos, estão reunidos. Por exemplo, a própria igreja adventista do sétimo dia é denominada como um povo. Nós pensamos igual, estamos juntos aqui, estamos reunidos. Somos um pequeno povo muito feliz, lembram da música do Inário Adventista? Então a igreja adventista do sétimo dia não é classificada como tribo, e sim é classificada como povo, porque é um grupo que está junto e pensa em comum, pensa igual. Língua a cada dialeto, centenas e centenas de dialetos. Quando a gente percebe essa gama, quando a gente percebe essa diversificação no texto bíblico, quando a gente percebe essa amplitude no texto bíblico, a gente percebe quão grande é a missão que está diante de nós. Às vezes nós olhamos apenas para a América do Sul e nós pensamos que Jesus só vai voltar para a América do Sul, porque a gente percebe a igreja avançando aqui na América do Sul, avançando nas Américas, muitas pessoas aceitando a Cristo como Salvador. No próximo sábado mesmo já teremos batismo aqui na igreja. É demonstração que o evangelho está avançando aqui nesse bairro. Só que a gente esquece de uma outra parte do planeta. Por exemplo, eu acredito que já veio na sua mente a ideia da janela 10x40. Se você for no mapa mundi e você vai bem no meio do mapa, você sobe 10 graus e 40 graus, é a janela 10x40. Você vai estar exatamente na região do norte da África, vai pegar um pouco da Ásia, pega toda a Europa e a região do Oriente Médio. Ali é a janela 10x40. Aqui nessa região que eu estou me referindo, está a maior população do planeta, vive ali. Cerca de 2 bilhões de habitantes. Ali estão as maiores cidades do mundo praticamente. Bilhões de pessoas vivem ali, milhares de pessoas vivem ali. E ali está a região onde o cristianismo tem dificuldade de entrar. Países inteiros com intolerância religiosa, onde é impossível, humanamente falando, que o cristianismo entre. Países inteiros onde não há nenhum adventista do sétimo dia, na verdade não há nenhum cristão, quanto mais um adventista do sétimo dia, se a gente for mais específico. E aí quando a gente olha para essas grandes cidades, principalmente da janela 10x40, a gente percebe o nosso desafio. É o desafio da igreja adventista em levar o evangelho, a tríplice mensagem angélica até esses lugares. Países como o Iêmen, o Afeganistão, países no norte da África, no sul da Europa, países praticamente ateus, onde reina ali o pós-modernismo, o ateísmo, o agnosticismo, todas essas filosofias. Países na região da Ásia,
chamada a cortina de ferro. Como levar o evangelho até esses lugares? Para nós aqui das Américas, do mundo ocidental, parece que é mais fácil. Praticamente há uma predominância do cristianismo aqui. É muito mais fácil. Mas e nesses países, onde predominam outras religiões totalmente diferentes do cristianismo, como que a igreja adventista conseguiria chegar até lá? Para isso, sabe que a igreja adventista estruturou? Sabe qual foi o método que a igreja adventista usou? Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, Mateus ainda, capítulo 9, verso 35. Olha que texto maravilhoso esse texto aqui. Mateus capítulo 9, verso 35. Mateus capítulo 9, 35. Vamos ver o método que a igreja adventista do sétimo dia se estruturou, se baseou, seguiu. Mateus 9, 35, diz a Bíblia: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Você percebeu que o ministério de Jesus Cristo era dividido em 3 partes? Percebeu isso? Percorria todas as cidades e circunvizinhanças. E qual era o método de Jesus? Primeiro, ensinava. Segundo, pregava. Terceiro, curava. O ministério de Jesus dividido em 3 partes: ensinava, pregava e curava. A palavra grega, nós bem sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra grega para ensinar é didáskalos, que vem de didática. Não, justamente aquilo que o professor usa em sala de aula, é didáskalos, que tem a ver com didática. A palavra para pregar aqui é querigma. Querigma tem a ver com proclamação, proclamar, tá? E a palavra para curar aqui, se eu não me engano, é soter. Soter tem a ver com salvação, soterologia, salvação. A ideia de que sempre quando Jesus curava, ele curava a pessoa como um todo, não somente o aspecto físico, mas o aspecto espiritual também. É interessante isso. O ministério de Jesus Cristo dividido em 3 partes: a igreja adventista do sétimo dia, para o cumprimento da missão, diante desse desafio mundial que nós temos, para o cumprimento da missão, a igreja adventista do sétimo dia está usando o mesmo método de Jesus. De que maneira? A igreja, ela estruturou a sua missão exatamente em 4 rodas. A igreja adventista é comparada como um carro. Um carro com o que nas 4 rodas? O que tem nas 4 rodas? Tração, para aguentar subida, para aguentar os buracos, para aguentar as dificuldades da estrada. Tração nas 4 rodas. A igreja adventista, ela estruturou o seu método de trabalho em 4 ministérios. 4 ministérios, 4 obras. Que ministérios são esses? Vamos lá. Primeiro ministério. Esse aí é chamado o ministério da palavra. Eu coloquei essa ilustração aí, um pregador. É a obra pastoral, o ministério da palavra. É o trabalho que os pastores e os membros fazem nas igrejas. É o trabalho que as associações têm. Só aqui na nossa associação temos muitas igrejas, muitas igrejas. Esse aqui é o ministério pastoral. É o ministério que o pastor Fanuel, pastor Javan, juntamente com os membros, levam avante. Debaixo desse guarda-chuva nós temos aqui os desbravadores, os aventureiros, o trabalho com os jovens, o trabalho com a música, o trabalho com os departamentos, o trabalho com a membresia da igreja. Através desse ministério, a igreja procura pregar o evangelho a cada nação, tribo, povo e língua, enviando os seus missionários, estabelecendo algum clube de desbravadores em algum bairro, fazendo algum trabalho com os jovens. É o ministério da palavra, a pregação da palavra. O segundo ministério, a segunda roda, lembrando que um carro não andaria apenas com uma roda, necessário as 4 rodas. Então a igreja adventista é semelhante a um carro com tração nas 4 rodas. A segunda roda seria a obra médico-missionária, o trabalho que a igreja adventista faz através das clínicas, dos hospitais, dos asilos, da ADRA. Aqui eu posso estar falando possivelmente para algum profissional de saúde, algum técnico de enfermagem, algum enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, médico. Você faz parte do plano da igreja. Você faz parte do plano da igreja.
Há pessoas que nunca conheceriam o Evangelho se não fosse pelo trabalho do nosso hospital, se não fosse o trabalho das nossas clínicas. É um método que a igreja tem de entrar em locais onde é impossível que a igreja esteja presente. Nesses países que eu mencionei, na região 10x40, às vezes a igreja, como instituição igreja, talvez não possa entrar, mas tem uma clínica lá, a ADRA entra lá para fazer assistência humanitária e etc. É a segunda roda da igreja. Um carro não andaria apenas com 4 rodas, precisa de mais 2. Qual que seria a outra obra, a outra roda que a igreja usaria para o avanço da pregação do Evangelho? A obra de publicações, o trabalho que se faz através dos comportores, das casas publicadoras, a distribuição de nossas literaturas, livros, revistas, folhetos. Eu mesmo, minha própria família, toda a minha família é adventista do 7º dia. E toda a minha família veio para a igreja, sabe através de quê? Um folheto. Alguém entregou um folheto lá no portão da minha casa. Minha mãe pegou o folheto. Ela tem uma certa dificuldade na leitura, mas ela pegou o folheto e no próximo sábado ela foi procurar onde estava o endereço daquela igreja no bairro. Para nossa surpresa, estava a menos de 100 metros. E através do endereço, toda a família foi, e aqui está o resultado. Um folheto. É o trabalho que as nossas casas publicadoras fazem. Hoje, ao redor do mundo, a igreja adventista tem cerca de 56 casas publicadoras. Uma delas nós temos aqui no nosso próprio país, a Casa Publicadora Brasileira, e é a mais poderosa, é a mais forte de todas elas. Para que a igreja cumpra a missão, a igreja estruturou o seu programa evangelístico em 4 rodas. Tração nas 4 rodas, para subir, para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades da estrada. Só que um carro não anda apenas com 3 rodas. Está faltando uma. A obra pastoral, a obra médico-missionária, a obra de publicações, está faltando uma roda aí. Imagine qual é. A obra educacional. O trabalho que a igreja adventista faz através dos colégios, escolas, universidades. Muitas pessoas não conheceriam o Evangelho se não fosse o trabalho do professor na sala de aula. O professor e a professora na artista são verdadeiros ministros de Deus em sala de aula. Estão cumprindo a missão, é o cumprimento da própria missão. Locais onde a igreja não pode entrar, ali está uma capela, ali está uma escola, ali está um pré, ali está alguém se reunindo, ensinando o beabá para as crianças. Na verdade, todos que estão aqui hoje, todos que estão nos assistindo, todos nós dependemos e passamos pelas mãos dos professores. Estou vendo aqui um educador. Todos nós passamos e dependemos passamos nas mãos dos professores, seja qualquer profissão, independente de qual profissão seja, dependemos que alguém nos ensine, dependemos dos professores. A obra educacional adventista faz parte desse conjunto evangelístico que a igreja tem, e muitas pessoas não seriam alcançadas para Cristo se não fosse através da sala de aula. É possível que eu esteja conversando aqui, me comunicando para educadores, com certeza. Um me convidou, um mestre me convidou. Você, querido professor e querida professora, talvez você trabalhe na rede educacional, mas não esteja na própria sala de aula, esteja trabalhando na administração do colégio, esteja trabalhando na monitoria. Você faz parte desse projeto, você faz parte dessa missão. Ao você estar diante dos alunos, saiba que você é um ministro e uma ministra de Deus. Mesmo que você não trabalhe na rede educacional adventista, mas você, como um professor, independente onde você esteja, você está ali para representar o grande mestre. Saibamos que Jesus Cristo, além de ser pregador e médico, ele era um mestre por excelência, o mestre dos mestres. Eu quero ler com vocês aqui, a educação adventista está presente em mais de 150 países. Esses dias eu estava lendo, é a segunda rede educacional a nível particular mais divulgada em todo o planeta. A primeira é a rede católica, ok? É o trabalho que a igreja católica faz através do seu sistema educacional. A igreja adventista é a segunda rede educacional do planeta, mais forte do planeta, representada por 8.632 instituições da educação infantil ao ensino superior,
com um corpo docente de 77.234 professores comprometidos na formação de aproximadamente de 2 milhões de alunos. Essa roda tem muita atração, ela tem muita força. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: qual é o objetivo da rede educacional adventista? É restaurar no ser humano a imagem que foi perdida por ocasião da criação. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Na verdade, o texto bíblico, lá na língua original, no hebraico, fala assim que Deus tirou uma fotografia. O ser humano era como se fosse uma fotocópia do próprio Criador. Mas nós bem sabemos que na entrada do pecado, essa imagem começou a entrar em decadência, não? Essa imagem não é refletida perfeitamente. O objetivo da obra educacional está escrito na página 20 do livro Educação. A autora diz que o objetivo da obra educacional é restaurar no homem a imagem física, mental e espiritual do Criador, a imagem que foi perdida por ocasião do pecado. Isso só é possível restaurar isso no ser humano quando o professor e a professora na sala de aula apresenta a pessoa de Jesus Cristo. É possível que talvez você trabalhe em alguma instituição educacional, que talvez não seja permitido ali, né? Trabalhar com religião em sala de aula, etc. Por mais que o ensino religioso hoje em nosso país não haja nenhum problema. Mas para que o professor ou a professora represente a pessoa de Jesus Cristo, ele não precisa necessariamente falar. Basta ele fazer o quê? Viver o cristianismo. Viver o cristianismo. Nós bem sabemos o quanto que um professor impacta a nossa vida. O quanto que um professor causa impacto na nossa vida. Não basta o professor apenas falar, basta apenas ele viver o cristianismo. Para que a imagem do ser humano seja restaurada, a imagem de Deus seja restaurada no ser humano, Cristo precisa ser exaltado. Eu quero terminar com esse verso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Tração nas 4 rodas. Igreja adventista, um poderoso carro, com força nesses 4 pneus, justamente para o cumprimento da missão. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, você pode acompanhar aí em casa, diz aqui a Bíblia Sagrada. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Há um livro muito bom que eu gostaria de sugerir para vocês. Se eu não me engano, foi um livro lançado pela CPB também, já há um bom tempo. É Cristo na Sala de Aula. Cristo na Sala de Aula. Muito bom esse livro. E apresenta justamente o objetivo das nossas escolas, dos nossos colégios, das nossas universidades, é apresentar Jesus Cristo para os nossos alunos, para que eles tenham um encontro com o verdadeiro mestre e sejam restaurados à sua imagem e à sua semelhança. Cristo em tudo e em todos, para que sejamos uma nova criatura. Eu não nasci no lar adventista, embora a minha família ela tenha assim um berço cristão. Por parte da minha avó, nós tivemos um conhecimento evangélico cristão, mas na verdade a minha família veio conhecer a igreja adventista um bom tempo depois de eu ter nascido. Já era um garoto, um adolescente praticamente. Eu fui a última pessoa a se batizar do meu círculo familiar ali. Primeiro foi minha mãe, depois meu pai, minha irmã, depois eu fui o último, né? Eu era adolescente, tinha cerca de 15, 16 anos. Nós tínhamos ali as nossas limitações financeiras, como todos nós, não? Independente de que classe, temos as nossas limitações financeiras. E eu me lembro que ali no bairro onde nós morávamos, não havia nenhum acesso à própria educação, a educação precária que havia ali. Eu sempre tive o sonho de estudar na escola adventista, mas tínhamos ali as nossas limitações. Terminei o ensino médio, ali na escola pública que nós tínhamos ali perto, não? Inclusive me forneceu uma boa educação. E agora para entrar na graduação, para fazer alguma faculdade, eu me lembro que eu demorei. Eu terminei o ensino médio com 17, 18 anos, fui entrar na graduação apenas com 25 anos. Então perdi bastante tempo. Na minha mente eu tinha aquele pensamento pequeno, não? Para que eu vou estudar, sendo que Jesus vai voltar dentro de pouco tempo? Pensamento pequeno esse aqui. Fui trabalhar, até que Deus despertou no meu coração o chamado para fazer teologia,
e procurei ali os endereços, né? E nós temos ali em São Paulo a nossa faculdade de teologia no NASP. Só que a grande dificuldade era a questão financeira. Como que eu vou pagar uma graduação? Minha mãe não tinha condições. A essa altura do campeonato, minha mãe já estava viúva, meu pai já havia falecido. Minha mãe não tinha condições. E outra, eu já estava com meus 23, 24 anos, tinha que trabalhar trabalhava por conta própria. Trabalhava na colportagem nessa época. E o sonho de estudar em nossas universidades, o sonho de fazer teologia. Até que eu trabalhei aquele ano, era o ano de 2002, trabalhei o ano inteiro e conseguia juntar um dinheiro para pagar o primeiro semestre. E eu me matriculei, passei ali no vestibular, etc. Eu me lembro quando eu cheguei ali no NASP Campus 2, o primeiro dia que eu cheguei, fiz a matrícula e já paguei o semestre, que eu já havia ajuntado dinheiro, né, no ano anterior. E aí foi o primeiro semestre na faculdade de teologia. Eu me lembro que eu falei, bem, eu paguei esse semestre, e o segundo, como é que fica agora? Porque aquele primeiro semestre eu estava somente estudando. E como é que fica o segundo semestre para pagar? E aí eu fui colportar nas férias. E eu fiquei colportando, e ali no NASP, no meio do ano só dá um mês para você conseguir os recursos para o semestre seguinte. Então eu tinha apenas 4 semanas para conseguir o equivalente de um semestre. Sendo que no ano passado eu tinha trabalhado 1 ano para conseguir o equivalente de um semestre. E agora eu teria que conseguir o equivalente de um semestre em 1 mês, em 4 semanas de julho. Lembrando que o mês de julho em São Paulo, terrivelmente frio, garoa, etc. Como é que eu vou conseguir recursos através das vendas? Confiei em Deus e assim eu fui. Fui para o trabalho. Eu me lembro que na última semana eu não tinha conseguido nem 2 meses daquele semestre seguinte. Era o valor da matrícula e o valor do mês seguinte. Eu pensava que eu teria que trancar o curso. Até que naquela última semana Deus realizou um milagre. E eu consegui os recursos suficientes para voltar para o colégio. E aí consegui fazer o segundo semestre. E aí quando vira o semestre, mesma história. Mês de janeiro, só que aí a gente tinha mais um pedaço de fevereiro para conseguir os recursos. Consegui os recursos, voltei para o terceiro semestre. E eu percebi que dava certo. 4º, 5º, 6º, até o 8º semestre. E aqui estou eu falando para vocês. Eu não sei como eu consegui pagar aquela graduação. Foi o poder de Deus e o milagre de Deus a cada férias, através da colportagem. Eu me lembro de um dia, e aqui eu termino, eu estava no banco, ia fazer alguma transação ali no banco, alguma coisa assim, e chegou o momento de eu acessar ali o caixa, e eu percebi que alguém esqueceu um envelope. Sabe quando alguém vai depositar alguma coisa? Eu percebi que tinha um envelope ali. Eu percebi que tinha uns valores naquele envelope. E o envelope estava meio aberto. E na medida como o envelope estava aberto, dava para ver o valor, a quantidade que estava. As notas de R$100 e notas de 50. E era exatamente o valor que eu precisava. Era exatamente o valor que eu precisava. É lógico. O que eu fiz? Está ali o nome da pessoa, o que eu fiz? Vá lá, procuro o gerente, entrego o valor. É lógico. Entrego o valor. Eu acho interessante, amigos, porque aquele valor que estava, depois foi exatamente o valor que eu consegui trabalhando para voltar para o colégio. Falar uma coisa para você, e não só para os jovens que aqui estão, para os adolescentes que aqui estão, para você que aqui está, não deixe de sonhar. Estude, avance. Talvez você já tenha aí a sua graduação, vá em busca do seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado. Avance. Qual é o sonho que você tem no coração? Deus vai lhe abençoar, se esse sonho for o dele também. Eu acredito que Deus sonha muito mais além do que nós. E aqui estou eu falando para vocês, fruto da educação adventista. Sou o que sou graças àquilo que o internato e o colégio e a universidade adventista se me fez. Devo a Deus, agradeço a Deus porque Ele me manteve na graduação de teologia e aqui estou graças a Deus. Infinito Deus e Pai, nós queremos lhe agradecer por este primeiro momento aqui em sua casa, onde ouvimos a pregação da sua palavra. Queremos agradecer pela sua igreja que procura cumprir a missão, o desafio da missão,
de pregar o evangelho a cada tribo, a cada nação, tribo, povo e língua. E o Senhor concedeu sabedoria para que a sua igreja pudesse imitar o método de Cristo, investindo através da pregação da palavra, o trabalho que os nossos pastores, nossos irmãos, os membros fazem. Muitas pessoas, Deus, conhecem a Jesus Cristo, vindo a esse templo, frequentando algum pequeno grupo. Lhe agradecemos pelo trabalho que as nossas clínicas, nossos hospitais fazem, que a ADRA faz. Há muitas pessoas que estarão no reino dos céus, porque foram alcançadas ali dentro de uma clínica, dentro de um hospital. Lhe agradecemos pelo trabalho que as casas publicadoras fazem, imprimindo a literatura que contém a mensagem de salvação. Quantos estamos aqui que conhecemos a Tua palavra, lendo um livro, lendo uma revista, lendo um folheto? Mas hoje, Deus, queremos lhe agradecer pelo trabalho que a rede educacional adventista faz em nossa vida, educando os nossos filhos, ensinando para eles as letras, a ciência e, acima de tudo, apresentando para eles a pessoa de Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. Eu oro por cada professor, cada professora, aqueles que estão na sala de aula, são seus verdadeiros ministros, que eles tenham a vida consagrada para apresentarem a Jesus Cristo diante de seus alunos. E assim, Deus, através dessas 4 rodas, esse poderoso carro possa avançar no cumprimento da missão, para que muito em breve vejamos Jesus voltar em glória e majestade a essa terra. Prepara-nos para esse dia, batiza-nos com o Espírito Santo, assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.